dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas, grandes coisas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Dê um sorriso em glória a Deus. Teve gente que deu glória a Deus e não sorriu. Teve gente que sorriu e não deu glória a Deus. Só quem está feliz de verdade aí dá um sorriso e um grito de glória. Você que está de pé, tome seu assento. Quero agradecer a Deus por esta bendita oportunidade que o nosso bondoso Deus me concede de estar pela primeira vez nesta cidade para, junto com os irmãos aqui, adorar, bendizer, magnificar e exaltar o nome daquele que morreu na cruz. Mas nós temos a certeza de que Ele vive. Ele está vivo e está presente em nosso meio nesta noite. Quantos acreditam que Jesus está vivo? Se você crê de verdade que Jesus está vivo, então você vai fazer o seguinte: você vai dizer para no mínimo 3 pessoas assim. Você vai dizer para ele, vai dizer para ela: Jesus está vivo e eu falei com ele hoje. Diga para 3 pessoas isto.
sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Quero pedir ao meu querido sonoplasta que dá só mais um pouquinho de retorno para mim. Mateus, capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto isso, eu quero agradecer ao pastor Pedro. Deus continue te abençoando grandemente, tá bom? Quero agradecer pelo convite que me foi feito para estar pregando nesse congresso de missões, Comip. Que Deus continue abençoando ao ministério, a Igreja Pentecostal, Deus de promessa. Não é? Deus continue abençoando a todos os pastores, todas as pastoras, pregadores que estão aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mateus capítulo 21. Vamos decidir, ou em pé ou sentado. Vamos fazer bonito. Ou em pé ou sentado. Vocês decidem. Se é em pé, se é sentado, sentado. Mas tem que todo mundo fazer igual. Amém? Vamos ler a partir do versículo 8. Já que a maioria ficou de pé, então vamos todo mundo ficar de pé. 21 de Mateus, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Está escrito assim: e muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quantos já conhecem a Jesus? Quantos já sabem que Ele é? Dê o maior grito de glória que você está capaz de. Tome seu assento, vamos navegar a palavra de Deus agora. Meus irmãos, eu quero que você dobre a sua atenção e que você não perca nada desta mensagem. Nós estamos cheios de Deus aqui. Nós estamos cheios do Espírito Santo neste lugar. Este lugar já se transformou em uma igreja. Este lugar já se transformou em um tabernáculo. Desde que você colocou a planta dos seus pés aqui, este lugar foi santificado. E esse lugar não tem teto, mas há algo nos envolvendo aqui em cima. A nuvem da glória de Deus está aqui em cima. E as paredes deste lugar são simplesmente grades, alambrados. Mas este lugar você não está vendo, mas este lugar está rodeado com muralhas de fogo aqui. E não há diferença alguma deste lugar de um templo, porque Deus está em nosso meio. Eu quero dizer que você está autorizado a dar o mesmo glória a Deus aqui que você dá na igreja, a profetizar aqui do mesmo jeito que você profetiza na igreja. Você está autorizado a adorar aqui do mesmo jeito que você adora na sua igreja. Se você adora sentado, adore. Se você adora em pé, adore. Se você adora aplaudindo, adore. Se você adora gritando, adore. Se é pulando, sapateando, do jeito que você adora na sua igreja, você vai adorar aqui, porque nós estamos aqui e nós somos livres. O povo de Deus, aonde o povo de Deus coloca a planta dos pés, este lugar é nosso. Amém? Dá uma pisada santa nesse chão que está aí. Pisa nesse chão, pode pisar, porque isso pertence a você. E os seus pés têm poder de Deus. A Bíblia diz que nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A Bíblia não está falando simplesmente de um inseto e de um animal que rasteja pela terra. A Bíblia está falando de dois demônios. A serpente é um demônio que mata estrangulando. O escorpião é um demônio que mata devagar. Pois nessa noite nós vamos pisar aqui
em serpentes e escorpiões. Os dias desses dois demônios tomarem conta desta região estão contados, porque hoje a igreja saiu de dentro de 4 paredes, mas não saiu vazia, saiu cheia do Espírito Santo. Não saiu fraca, saiu forte. Não saiu sem poder, sem autoridade, saiu cheio do poder, cheio da autoridade do Espírito Santo. E os demônios que agem neste lugar aqui já estão sabendo que uma bomba do Espírito Santo está prestes a estourar, porque nós estamos cheios da glória de Deus, cheios do Espírito Santo. E eles queiram ou não queiram, coisas grandes e eternas vão acontecer aqui hoje. Se alguém confirma isso, levante a sua mão e dê um grito de glória. Nós acabamos de ler um texto muito interessante, um texto muito forte. Acabamos de ler um texto que conta-nos sobre o dia em que Jesus foi recepcionado, foi recebido em Jerusalém. Nós sabemos que nós só recebemos a salvação porque os patrícios de Jesus não os receberam. Eles não receberam a Jesus, então Jesus Cristo resolveu expandir o evangelho para os gentios. E já que eles não receberam, nós somos recebidos como os filhos e fomos feitos como os filhos de Deus. Mas este dia aqui foi o dia em que os judeus receberam Jesus como Messias. O único dia registrado na Bíblia Sagrada que os judeus receberam Jesus em sua totalidade como Messias foi o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus entrou pelo corredor principal de Jerusalém. Jesus entrou pela rua principal, pela avenida principal, e a cidade parou. A Bíblia diz que toda a cidade se alvoroçou, e 2 multidões estavam ali naquele dia. A primeira multidão que estava ali naquele dia era a multidão que seguia Jesus. Onde Jesus ia, esta multidão seguia Jesus. A segunda multidão que estava ali era a multidão que ia adiante dele, ou seja, a multidão que ficava sabendo que Jesus ia pregar amanhã em Jerusalém, então ia para Jerusalém. Eles ficavam sabendo que Jesus ia pregar amanhã lá em Cafarnaum, então eles iam para Cafarnaum. Eles ficavam sabendo que Jesus ia pregar depois de amanhã em Nazaré, então eles iam para Nazaré. 2 multidões estavam em Jerusalém naquele dia: a multidão que seguia Jesus todos os dias e a multidão que ia diante dele. E naquele dia, quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele entrou montado em um filho de jumenta, em um jumentinho que nunca fora montado por ninguém, em um jumentinho novo, em um jumentinho que nunca carregou ninguém. A primeira pessoa a montar nesse jumento, neste filho de jumenta, foi Jesus de Nazaré. E a história confirma, e a Bíblia Sagrada diz que as pessoas arrancavam os ramos de árvores. As pessoas subiam nos ramos de árvores, subiam nas altas palmeiras e arrancavam os ramos das árvores, das palmeiras, e espalhavam pelo chão, acarpetando o chão para Jesus Cristo passar. Outros iam nos jardins, pegavam as flores dos jardins e arrancavam as pétalas das flores e espalhavam pelo chão para Jesus Cristo passar. Outros tiravam as suas capas, as suas túnicas, as suas vestes e colocavam no chão, acarpetavam o chão, tudo isso para Jesus passar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo entrou montado nesse jumentinho novo, nunca montado antes por outra pessoa. E as multidões que estavam ali, e toda Jerusalém que estava ali, começou a clamar dizendo Hosana, começou a adorá-lo dizendo Hosana. Todo mundo gritava Hosana, um grande coral dizia Hosana. Quando a Bíblia diz que toda a cidade se alvoroçou, isto quer dizer que a cidade de Jerusalém parou para ver Jesus passar. Quem estava na padaria fechou a padaria e veio para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. Quem estava na praça saiu da praça e veio para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. Quem estava na feira fechou a sua quitanda na feira e veio para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. Quem estava em casa trancou a porta de casa e veio para o corredor principal de Jerusalém ver Jesus passar. E todo mundo parou para ver Jesus. E quando Jesus passava, montado em um jumentinho novo, o chão tomado de vestes, o chão tomado de ramos
ramos e galhos de árvores e de palmeiras, pétalas e rosas espalhadas pelo chão. Jesus Cristo acenava as mãos e as pessoas diziam: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles diziam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E eles diziam: Hosana, Hosana nas alturas. Observem, quando eles diziam Hosana ao que vem em nome do Senhor, eles estavam dizendo: Hosana a este que entra, porque este que entra é aquele em que os profetas anunciaram. Este que entra é o Messias que os profetas antigos pregaram. Este que entra não vem debaixo de uma autoridade qualquer. Este que entra vem debaixo da autoridade do Senhor. Este que entra vem em nome do Senhor. Este que entra é o escolhido de Deus, o Emanuel, o Messias. Este que entra é o Cristo, é a segunda pessoa da Trindade. Este que entra é o Filho de Deus. Quando eles diziam Hosana ao filho de Davi, eles estavam dizendo: este que entra aí é bem-vindo, porque ele tem nas suas veias correndo o sangue real, o sangue de Davi, sangue azul, sangue de rei. Ele tem a autoridade de tirar Herodes do trono e se assentar no trono que pertence a Davi. Este que entra está entrando montado em um jumentinho, mas ele é rei. Este que entra, ele está entrando aí numa cidadezinha, mas não é qualquer um, ele é o rei dos judeus. E quando eles diziam: este que entra aí é adorado nas alturas, eles estavam dizendo: este que está entrando não é adorado só pelos homens. Este que está entrando não é adorado só em Jerusalém. Este que está entrando não é adorado só aqui na terra. Este que está entrando é adorado além das nuvens. Este que está entrando é adorado além do primeiro céu, além do segundo céu. Este que está entrando é adorado no terceiro céu. Este que está entrando, os 24 anciãos se dobram diante dele. Este que está entrando, os serafins, os querubins, os seres angelicais adoram, dizendo: Kedosh, 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 Jeová de Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Este que está entrando é adorado lá no céu, e só quem acredita que ele é adorado em Bom Jesus da Lapa, mas também é adorado no céu, levante as suas duas mãos, abra sua boca e dê glória maior do que não nesta noite. Eu quero desvendar um mistério para você aqui nesta noite. Quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém naquele dia, Jesus era o centro das atenções. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele dia, Jesus foi bem recepcionado, Jesus foi bem-vindo. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele dia, todas as pessoas pararam para aplaudir, todas as pessoas pararam para recebê-lo, todas as pessoas pararam para ovacioná-lo. Quando Jesus entrou naquele dia, Jesus era a bola da vez. Quando Jesus entrou naquele dia, Jesus era a celebridade da hora, do momento. Quando Jesus entrou em Jerusalém, todos queriam apertar a mão dele, todos queriam dar um abraço nele, todos queriam apertar e dar um abraço, chegar de junto dele, tocar nas vestes dele. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele dia, era como se um artista passasse na rua e as pessoas rasgassem as suas vestes, e as pessoas tumultuassem o trânsito para chegar perto dele. Naquele dia, todo mundo queria que Jesus entrasse em sua casa. Naquele dia, todo mundo queria que Jesus pisasse nas suas vestes. Naquele dia, todo mundo queria que Jesus entrasse na sua carruagem, na sua charrete. Naquele dia, todo mundo queria estar do lado de Jesus, mas Jesus não se iludiu com a multidão. Jesus não deixava a multidão iludir ele, porque Jesus sabia perfeitamente que hoje você é bom para a multidão, amanhã a multidão já não quer contar contigo. Jesus sabia perfeitamente que a mesma multidão que aplaude é a mesma multidão que xinga, a mesma multidão que exalta é a mesma multidão que abate, a mesma multidão que hoje para eles você é o cara, você é o bambambam, é a mesma multidão que passa uma bela rasteira em você, cospe no teu rosto
conhecia aquela multidão. Jesus um dia estava pregando para essa mesma multidão, e a mensagem era boa, a mensagem era uma delícia. Jesus pregou tão bem que todos ficaram cheios de Deus e ficaram alegres. E no final do culto, Jesus disse: eu não posso despedir essa multidão vazia. A Bíblia diz que ele transformou, melhor dizendo, ele multiplicou pães, multiplicou peixes e alimentou toda aquela multidão. Aí o povo ficou alegre, a multidão ficou contente, dizendo: eita, pregador bom, esse pregador é bom demais. Além de pregar muito, além de pregar bem, ainda alimenta a gente. Aí no outro dia, o culto estava lotado, a multidão dobrou, tinha gente demais. Os comedores de pães e de peixes estavam lá esperando para ouvir a mensagem. Aí Jesus começou a pregar. O monte era o mesmo, o monte das boas-aventuranças, o monte era o mesmo, o pregador era o mesmo, a multidão era a mesma. E o que mudou, pastor Misael? O que mudou? O que mudou foi a mensagem. Porque ontem a mensagem era boa, hoje a mensagem também era boa, mas era como metiolate. Sabe aquele remédio metiolate? É bom, sara, mas queima, dói. Sabe bezetacil? É bom, sara, mas queima, dói. A mensagem era boa, era doce, mas era tipo cana dura, era tipo rapadura. É doce, mas é dura. Naquele dia, Jesus não tinha chave de carro para ninguém. Naquele dia, Jesus não tinha chave de casa para ninguém. Naquele dia, Jesus levou chave de fenda para apertar parafuso e crente folgado. Aí a mensagem estava dura, a mensagem estava apertada demais. A Bíblia diz que a mesma multidão, um por um, foi pegando as coisas, ajeitando as coisas e foi saindo por um. Daqui a pouco saiu 10, daqui a pouco saiu 100, daqui a pouco saiu 1000, e foi todo mundo embora. Aí olhou Jesus para os seus 12 discípulos e perguntou: e vocês? Vocês não vão embora também não? A multidão que comeu pão e peixe ontem, hoje não quer ouvir a mensagem, porque a mensagem é dura. E vocês não vão embora também não? Aí Pedro olhou para Jesus com os olhos cheios de lágrimas e o coração palpitando, perguntou para ele: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Jesus sabia que aquela multidão estava do lado dele, mas só 12 estavam com ele de verdade. Eu quero que você escute isso aqui. Os que estão me ouvindo, digam amém. Muita gente diz: eu tenho muitos amigos, eu sou cheio de amigos, hiperlotado de amigos. Pois eu vou te dizer uma coisa: você tem muitos conhecidos, muitos colegas. Amigos, você tem pouquíssimos. Uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas seguiam a Jesus. Dessas 5.000 pessoas, só 120 era crente. Dessas 5.500 iam para a igreja, mas só 120 era crente. Dos 120 que era crente, 12 estavam do lado dele. Dos 12 que estavam do lado dele, 3 era mais chegado. Dos 3 que era mais chegado, só um era amigo. Para Jesus ter um amigo, Jesus teve que procurar no meio de 5.000 pessoas. Jesus olhou para a multidão e recebeu tudo aquilo, mas Jesus sabia que aquela multidão ia mudar de opinião. Eu vou te dizer, mudou. 3 meses se passaram. Meu corpo se arrepia quando eu digo isso. 3 meses se passaram. E Jesus está entrando na mesma Jerusalém. Jesus está entrando no mesmo corredor principal. Quem estava na padaria fechou a padaria e veio ver Jesus passar de novo. Quem estava na praça saiu da praça e veio ver Jesus passar de novo. Quem estava dentro de casa trancou a porta e veio ver Jesus passar de novo. Quem estava na feira, na quitanda, deixou a quitanda lá e veio ver Jesus passar de novo.
Mas desta vez não tinha pétalas de rosas pelo chão. Dessa vez não tinha túnicas caríssimas espalhadas pelo chão. Desta vez não tinha ramos de árvore no chão. Desta vez não tinha gritos de Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, e muito menos Hosana ao filho de Davi. Dessa vez o povo olhava para ele e dizia: se tu és o Messias de verdade, salva-te a ti mesmo, que eu quero ver. Dessa vez as pessoas cuspiam no rosto dele, dava soco, pontapés no rosto dele e diziam: você não curou os cegos, você não curou os surdos, então salva-te a ti mesmo. E Jesus carregava uma dura cruz nas costas, pela via dolorosa, pelo corredor principal. E o poeta pernambucano disse que aquela cruz era mais pesada. Por fora só tinha madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. E Jesus carrega a minha cruz cheia de pecado. Jesus carrega a tua cruz cheia de pecado. Jesus carrega a cruz de Bom Jesus da Lapa cheia de pecado. E lá vai ele carregando a cruz. E as pessoas, em vez de gritar Hosana, elas gritam: crucificam, crucificam. E eu quero dizer algo para você que é seguidor de Jesus. Só quem é seguidor de Jesus me dá um sinal que eu quero ver aqui. Só quem está seguindo a Jesus me dá um sinal. Então eu estou pregando a mensagem no lugar certo. Eu estou pregando para você que é seguidor de Jesus. Não se espante se aqueles que te abraçaram olharem para você e falar mal de você. Não se espante se aqueles que disseram Hosana olhar para você e dizer crucifica-o. Não se espante se aqueles que olharam para você e disseram pisa na minha túnica olhar para você e dizer agora o que tu merece é morrer na cruz mesmo. Não se espante se teu amigo virar as costas para você. Não se espante se Pedro negar você 3 vezes. Não se espante se Judas vendeu você baratinho por 30 moedas, o preço de um escravo. Não se espante se alguém que você mais ama não olhar para você no pé da cruz. Mas fica tranquilo, nesse dia Jesus vai estar do seu lado. Fica tranquilo, no momento de dor Ele vai te ajudar. Fica tranquilo, no momento de carregar a cruz Ele vai estar contigo. Ei, fica tranquilo, minha irmã. Pode o mundo virar as costas para você, pode a tua parentela se esconder de você, pode o teu melhor amigo não ir te visitar. Dobra os joelhos, pensa nele, Ele está do seu lado, Ele está contigo. Só quem acredita que Ele está contigo, levante essa mão santa para adorar o Cordeiro de Deus. Escute isso aqui. Tem gente que só é nosso amigo quando o nosso cartão está bem aceito na praça. Tem gente que só é nosso amigo quando o nosso cheque é bem recebido pelo gerente. Tem gente que só é nosso amigo quando a nossa conta está gorda. Tem gente que só é nosso amigo quando a gente está de carro andando para lá e para cá. Mas eu quero te dizer, meu amado, Ele está contigo quando você está com dinheiro, e Ele é contigo quando você está sem dinheiro. Ele é contigo quando você está bem empregado. Ele é contigo quando você está desempregado. Ele é contigo quando você está andando de carro. Ele é contigo quando você está andando a pé. Ele é contigo quando tu está de bom humor. Ele é contigo quando você está chateado. Ele é contigo quando na sua casa você está se alimentando bem. Ele também é contigo quando na sua casa só tem farinha, açúcar e água. Ele é contigo quando você está para cima. Ele também é contigo quando você está para baixo. Jesus não é o seu amigo que vira as costas para você quando tudo está indo mal. Ele é contigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele é contigo todos os dias. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Levante a mão para adorar.
cruz. Quando ele é pregado na cruz, ele faz 3 orações. A primeira oração que ele faz é esta: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essa oração não mudou a minha vida nem a tua. A segunda oração que ele faz é esta: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração também não mudou a nossa vida. Ele ora pela terceira vez e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Essa oração também não mudou a nossa vida. E o que foi que mudou a nossa vida? Foi o grito que soou do cume do Monte Calvário. Foi o grito que soou de cima do madeiro do meio, da cruz do centro. Quando Jesus empendurado na cruz, economizando oxigênio nos seus 2 pulmões, ele fecha os olhos, olha para cima e grita: Pai, está consumado. Ele disse: daqui a 2000 anos vai vir alguém que vai receber o evangelho no coração, e às vezes o diabo vai olhar para ele, vai acusar ele, vai acusar ela e vai dizer: você não é salvo coisa nenhuma, Deus não perdoou o teu pecado coisa nenhuma, você não vai morar no céu coisa nenhuma. Pois quando o diabo fizer isso, ele vai se lembrar que há 2000 anos atrás eu paguei toda a dívida. A dívida está paga, já está consumada, já foi esquecida. Se você chegou aqui hoje achando que porventura para o teu pecado não tem jeito, eu quero te dizer que Jesus já deu jeito no teu pecado. Há 2000 anos atrás, o Jesus que eu conheço era capaz de perdoar o pior assassino. O Jesus que eu conheço é capaz de perdoar o pior bruxo macumbeiro. O Jesus que eu conheço é capaz de perdoar a pior prostituta do cabaré. O Jesus que eu conheço é capaz de perdoar o pior ladrão. Jesus que eu conheço derramou até a última gota de sangue e disse: está perdoado, está consumado. Só quem está perdoado, levante a mão para adorar, para adorar, para adorar. Essa mensagem só entende quem tem pecado perdoado. Quem é santo demais não entende. Essa mensagem só entende quem olha para Jesus e diz: se não fosse Ele, o que seria da minha vida hoje? Se não fosse Ele, eu estava na cachaça. Se não fosse Ele, eu estava nas drogas. Se não fosse Ele, eu nem estaria vivo. Se não fosse Ele. Essa mensagem aqui é para quem teve pecado e diz: e se não fosse Ele? Mas ainda bem que Ele deixou as mãos serem furadas, ainda bem que Ele deixou os pés serem escravados, ainda bem que Ele deixou o seu lado ser transpassado, ainda bem que Ele deixou ecoar e escorrer até a última gota de sangue. Mas fique sabendo, Satanás, a igreja em Jesus da Lapa é livre, 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 é livre. Ele morreu. E quando Jesus morreu, tiraram o manto dele. Porque era normal tirar o manto do crucificado. Ó, o manto. Soldados romanos tinham o costume de tirar o manto do crucificado, rasgar e cada um levar um pedaço para casa. Tiraram o manto do ladrão da esquerda, rasgaram e cada um ficou com um pedaço. O ladrão da esquerda chamava-se Dimas.
Tiraram o manto do ladrão da direita, rasgaram e cada um ficou com um pedaço. O ladrão da direita chamava-se Gesmas. Quando eles tiraram o manto de Jesus, não sou eu quem digo, mas sim as Sagradas Escrituras, que eles lançaram sorte, ou seja, eles sortearam para ver quem ia ficar com o manto inteiro. O que é que tinha no manto de Jesus de diferente? Arabacava-suca. Por que do ladrão da esquerda eles rasgaram, do ladrão da direita também, mas do homem da cruz no meio eles disseram: esse manto a gente não pode rasgar. Manto na Bíblia quer dizer reino. A Bíblia diz que um profeta desconhecido entrou na sala real de Salomão, olhou para ele com um pedaço de pano na mão, rasgou em 12 pedaços, deu 2 pedaços para Salomão e disse: o seu reino foi dividido. Manto rasgado quer dizer reino dividido. Sabe por que Deus não permitiu aqueles homens rasgarem o manto de Jesus? Eles lançaram sorte, teve que levar o manto inteiro, porque o reino dele nunca será dividido. Pois escute aqui, Satanás, cabeça rachada, que está tentando dividir a igreja na face da terra. Não existe 10 céus, não existe o céu da igreja tal, só existe um céu, e nós vamos para o único céu. Quem vai? Só quem vai para o mesmo céu que eu, levante a mão para adorar. Jesus morreu. Eu não posso conversar com a morte. Eu não posso conversar com a morte. Mas se o Deus de Abraão me permitisse conversar com a morte, eu iria conversar com ela. E eu ia perguntar para ela algumas coisas. Eu perguntaria para a morte: morte, onde é que estão os reis da Bíblia? Onde é que está Davi? Onde é que está Salomão? Onde é que está Dário? Onde é que está Nabucodonosor? Onde é que está Manassés? Onde é que está Jeorão? E a morte diria: estão todos mortos, porque eu mesmo a matei. Se eu perguntasse: morte, onde é que estão os profetas maiores e menores? Onde é que está Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías? Onde é que está Malaquias, Sofonias? Onde é que está a morte, Abacuque? Onde estão eles? A morte diria: estão todos mortos, porque eu mesmo a matei. Se eu perguntasse: morte, onde estão os discípulos que seguiram a Jesus? Onde é que está Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael? Onde é que estão eles? A morte diria: estão todos mortos, porque eu mesmo a matei. Se eu perguntasse: morte, onde é que estão os sábios da Grécia? Onde é que está Aristóteles? Onde é que está Sócrates? Onde está Platão? A morte diria: estão todos mortos, porque eu mesmo a matei. Se eu perguntasse: morte, onde é que estão os antigos profetas? Onde estão Nostradamus? Onde está Zoroastro? A morte diria: também estão mortos, porque eu mesmo a matei. Se eu perguntasse: morte, onde é que está Alexandre o Grande? Aquele imperador que com 22 anos de idade e um exército de 40 mil homens tomou a Babilônia de Dario e também tomou o Egito de Faraó para si. A morte diria: Alexandre o Grande também está morto, porque eu mesmo a matei. Se eu perguntasse a ela: morte, onde é que está o doutor Ulisses Guimarães, que é famoso pela Constituinte, o pai da Constituinte, quando uma mulher em Brasília beijou a sua mão e disse: graças a Deus pela Constituinte, Ulisses Guimarães largou a mão da mulher, limpou a mão e disse: